E aí, tudo bem com você? Começando mais uma edição do Pod Gerais, o podcast aqui do sul de Minas, um lugar, um espaço para valorizar a nossa terra, a nossa gente, a nossa cultura, e toda manifestação cultural envolve aí a espiritualidade, a religiosidade. E hoje a gente vai falar sobre um tema bastante interessante, que é a popularização do ayahuasca, o chá do santo daime, o xamanismo e várias coisas que isso envolve. E para falar desse tema, eu convidei o meu amigo Vitor Alencar, ele que tem uma experiência, apesar de jovem, tem uma larga experiência já se dedicando à busca do conhecimento, né, dessa cultura, né, dessa religiosidade, dessa espiritualidade, para poder compartilhar isso com mais pessoas, né? Ele que tem aí uma abordagem ligada aos povos nativos brasileiros, né? Entretanto, o que é muito interessante é que ele traz isso para a contemporaneidade, né? Ele tem toda uma preocupação com a questão da apropriação cultural, ele tem uma consciência de que o ayahuasca é uma coisa lá na floresta e aqui na nossa sociedade é uma outra coisa. Falando sobre essa questão da popularização do ayahuasca, né, aqui no sul de Minas, e eu acho que a tua história vai permear essa questão. Você começou a... Qual foi o teu primeiro contato com essa medicina, né, que é a forma como é tratada? A ayahuasca, né, ela foi uma medicina aí que foi compartilhada, utilizada aí pelos povos indígenas há bastante tempo, né? Entre eles aí temos aí a utilização em cerca de 4.000, 5.000 anos atrás, né, de alguns registros de povos aí que a antropologia vem estudando, né? E a ayahuasca hoje ela está sendo disseminada nos grandes centros urbanos, nas cidades, né? Tá por todo lado num país como o Brasil, por exemplo. E aqui na nossa região, pelo que, né, assim, minha percepção é que é coisa aí de uns 20 e poucos anos que ela começou a se popularizar aqui. Existem até centros mais antigos aqui, né? Mas essa popularização, quando que foi o seu contato com a ayahuasca? Então, eu conheci a ayahuasca em 2012. Então foi a primeira vez assim que eu ouvi falar e já pude conhecer, ter uma experiência, fui vivenciar. Um amigo, né, um grande amigo querido, um grande irmão, ele chegou até a mim, né, a gente tava num rolê ali, num showzinho, e ele pegou e falou: cara, eu preciso te contar um negócio. Aí eu falei: pode falar aí, manda aí. Aí ele pegou... Deslumbrado, né? A pessoa quando toma... Isso, assim, ele tava, né, felizão, né? Ele falou: eu tive uma experiência com a ayahuasca, né? E aí eu perguntei pra ele o que era isso. Já na hora, assim, me chamou assim. E aí você mergulhou profundamente nisso, né? Isso. E a partir daí você tem o seu centro, então você tem uma consciência pra... Eu acredito que não tem, né, um dado específico, mas como que é hoje aqui no sul de Minas, cara? Tomando a nossa região, o Vitor, pontuando pra vocês, ele faz em Poços de Caldas, né, os trabalhos dele, os atendimentos dele, mas também estende aqui para Alfenas e para outras cidades da região onde existam pessoas que tenham interesse. Mas e aí, Vitor, como que tá essa questão aqui no sul de Minas, irmão? Então, quando eu vim aqui, primeira vez em Poços de Caldas, há 5 anos e pouquinho, né? No caso, a gente não tá em Poços agora. Você começou em São Carlos, eu né? comecei lá em Araraquara, né? Conheci a ayahuasca em Araraquara. Aí depois, um tempo em São Carlos, consagrando também. E aí eu vim para Poços de Caldas no ano de 2018. E quando eu vim aqui, através de outras pessoas, eu fui informado que não tinha ninguém, né, que fazia aqui um contexto de utilização da ayahuasca, né? Mas tinha, né? Não, tinha sim. Depois eu fui descobrindo que tinha... Não, em Poços eu não sei, mas em Alfenas tinha, né? Em Poços tinha. Em Alfenas já tinha também, né? Em Varginha também já tinha. O Nivaldo, então, um abraço pro Nivaldo, a gente vai falar mais sobre você. Em São Lourenço, São Tomé das Letras, enfim, Lavras, tem várias cidades aqui na região que tem, né? E só que quando eu cheguei em Poços, não tinha ninguém fazendo ali de uma forma fixa. E aí fui sentindo um momento, né? A gente fez uma roda de rapel uma primeira vez e aí depois eu fiz uma primeira cerimônia com a ayahuasca, né? E aí dali, que foi no dia 23 de fevereiro de 2019, dali a gente nunca mais parou, né? Então a gente já tá indo aí, né, em fevereiro de 2024, vamos ter 5 anos aí de ritualística, né, com o uso da ayahuasca em Poços de Caldas. E para vocês verem que vale a pena continuar, né, vendo aqui a conversa, o Vitor, ele
tem uma busca bastante intensiva nesses conhecimentos, né? Viajou já, né, Vitor? Foi pro exterior, busca conhecimento em livros, busca vivências, né? A gente tá sempre aprendendo, né? Esse é o primeiro ponto, que é a gente saber que estamos sempre em um processo de aprendizado, de transformação, de conhecimento, de busca, de autoconhecimento também. E eu fui buscar, né? Tive experiências fora do Brasil também, para buscar mais conhecimentos. Ainda quero ter muito mais experiência, acho que ainda é vago, né? Ainda tem muito que aprender. E aqui no Brasil também. Então eu tô nessa busca aí já fazem quase 12 anos, buscando esses conhecimentos dos povos antigos, dos povos originários, povos indígenas, né? Que a gente também chama de povos nativos, dessa região América do Sul, né? Eu nunca tive nenhuma experiência fora daqui. E é muito interessante pontuar que o ayahuasca, sim, é uma substância que muda a percepção, né? Ele é considerado um enteógeno, um alucinógeno. Existem algumas discussões sobre essa terminologia, mas isso pouco importa. O interessante é que o ayahuasca, ele é uma substância, sim, que muda a percepção, né? Entretanto, o que faz o diferencial dele, o que traz essa conotação, né, religiosa e espiritual, é justamente o contexto no qual ele é tomado. O que faz dele não ser tomado, e sim consagrado, né, Vitor? Consagrado, que é diferente, né? A gente está fazendo uma ritualística e trazendo para as pessoas uma forma segura do uso da ayahuasca. Então a gente bebe da fonte indígena, da onde é realmente que vem essa medicina, essa substância, que para eles é medicina. Se a gente pensa que os povos antigos, eles têm, né, recursos que eles utilizam, todos os povos antigos, não só indígenas. Sim. Recursos que vêm da natureza. Sim. Né? A própria medicina atual, né, ela vem da exploração das medicinas antigas, né? Sim, com certeza, né? A gente só tem essa medicina tradicional hoje, convencional, por conta dessas medicinas antigas, né? Então, a ayahuasca, ela vem desses povos e a gente traz para as cidades pensando num contexto também próximo a desses povos, só que não somos indígenas, né? Eu, no meu caso, não sou e nem preciso de me apropriar dessa cultura deles no sentido de querer copiar, né? Mas eu tô resgatando um saber ancestral e tô trazendo para as pessoas com respeito, né, com clareza, com direcionamento, porque senão a gente perde o contexto, né, que é um dos mais importantes. Esse respeito, esse direcionamento, ele tem também uma abordagem bastante psicológica, né, de se encontrar, de buscar o eu interior, né, e a diversidade de elementos religiosos, de arquétipos, né, você vê lá, por exemplo, você traz a influência dos povos nativos, né, na América, Brasil e tal. Mas existe as influências também, né? A gente vê muito do cristianismo também presente nos trabalhos, né? Os rezos. Vê muito também das imagens também de Shiva, né? Ganesh, né? Já mais lá dessa outra região. A gente vê também muito presente a Umbanda, né? Com os orixás e tudo. Eu queria que você comentasse um pouco dessa diversidade religiosa que cabe dentro desse ritual. Como que isso é possível, cara? Então, a ayahuasca, ela segue o molde que a gente decide fazer, ou sente de fazer, enfim, né? Hoje, o que acontece? Como ela tem crescido muito num país como o Brasil, né? Então aqui o Brasil é um país de muitas mesclas religiosas e culturais. Então a gente tem que entender esse lado. E as pessoas vão adotando a utilização da ayahuasca em contextos que não necessariamente são como o contexto original. Sim. Né? Como é o dos povos indígenas. Que são os guardiões dessas medicinas, né? Dessas substâncias, vamos dizer assim também. Tá? E aí você vê as pessoas unindo as suas crenças religiosas, a sua fé, por conta mesmo da disseminação do uso da ayahuasca, que vem de uma forma consciente e que vem de uma forma talvez também espiritual. E aí as pessoas, elas somam ali as suas crenças à ayahuasca, que eu diria que é neutra. Que a ayahuasca, ela laico, né? Seria uma palavra, é. Tipo Estado. Ser laico não quer dizer que você não tem religião, mas sim que você acolhe todas, né? Sim, com certeza. E aí as pessoas, elas aderem, né, ao uso dessa substância e conseguem juntar isso com aquilo que faz mais sentido para elas, né? E eu gosto de pensar assim, né? A gente falar sobre o conceito de espiritualidade é um negócio mais amplo, definindo assim rapidamente uma ideia sobre espiritualidade, né? A espiritualidade, ela fala na língua que cada pessoa entende, na linguagem que cada pessoa entende. Então ela conversa com a pessoa de diversas formas.
E a ayahuasca, de forma geral, o que ela vai fazer? Ela vai aflorar aquilo que é vivo na pessoa. Ela vai fazer a pessoa aguçar mais a percepção dela dentro daquilo que ela acredita, dentro daquilo que ela busca, religioso, jornada de vida, né, espiritualidade, enfim, relações, trabalho. Então a ayahuasca vai aflorar isso, vai vivificar. Seria tipo colocar a pessoa de frente para um espelho para ela se ver? Com certeza. Eu gosto de... Quando eu trago uma explicação, uma orientação sobre o uso da ayahuasca lá no nosso espaço em Poços de Caldas, eu falo muito sobre isso. É como se você estivesse dando um passinho para trás e estivesse se olhando para um espelho, né? Porque você vai estar com a sua consciência alterada. Esse é o ponto. E aí você vai se olhar por outro ângulo. É por isso que a gente utiliza substâncias também. E é interessante também, porque eu já li sobre que até psicólogos, né, usam isso como tratamento, sem uma conotação religiosa para seus pacientes também, né? Sim. Mas ainda tem esse respeito. E também já ouvi casos de cara que levou ayahuasca e tomou na rave, tá ligado? Então, tipo, você vê que a partir do momento que você usa ela pro entretenimento, né? Ela tem todas as características de uma substância entorpecente. Sim. Mas a partir do momento que você usa ela por uma conotação, né, de busca, de religiosidade, de espiritualidade, né, de autoconhecimento, ela assume essa questão, né, Vitor? Então, o que faz o ayahuasca ter esse respeito e ser uma substância legal, né, de poder usar no Brasil, Sim. é justamente essa questão, né? A gente tem que entender, né, é legal falar sobre, assim, 2 pontos importantes da ayahuasca, né, que é o uso da ayahuasca não é a mesma coisa que fazer terapia. E muitas pessoas falam assim, uma experiência de ayahuasca vale mais do que 10 anos de terapia. Eu discordo. Então a gente tem que entender isso, são 2 coisas diferentes. Terapia é uma coisa, consagração de uma substância enteógena, né, que eu diria nesse termo assim, ou alucinógena, como diz também a ciência, nesse contexto não é terapia, né, nesse contexto espiritual muitas vezes, com crenças embutidas, seja também das pessoas que estão ali participando dentro de um grupo, como também de pessoas que têm uma fé religiosa, espiritual e estão ali buscando algo maior com o uso da ayahuasca. Aí a gente pensa no outro ponto, o segundo ponto aqui, né? Se o primeiro não é terapia, o segundo é que a ayahuasca ela é mais uma substância como outras. Sim. Então a gente não tem que hiperestimar a ayahuasca, a gente tem que entender que cada pessoa passa por uma experiência diferente. E a minha experiência pode ser totalmente diferente da sua. Só para terminar, eu conheço, né? Por exemplo, tem hoje pessoas no Brasil que são ateus e que fazem uso da ayahuasca regularmente. E temos também a maior parte das pessoas que usam ayahuasca de forma religiosa e espiritual. É porque o respeito, o respeito ele tá além da questão, né? Ele permeia a crença, mas também ele permeia também questões psicológicas, né? Sim. Uma coisa que eu queria falar pra galera que, tipo, ainda sustenta algum tipo de visão preconcebida sobre a questão, é que toda substância, né, na história da humanidade que altera a percepção, ela começou a ser usada, né, via de regra, por questões religiosas, né? Você pega aí a questão do cristianismo, né? Tipo, Jesus consagrou a Santa Ceia com vinho, né? Sim. O vinho muda a percepção. O álcool, naquela época, ele tinha uma conotação espiritual. Hoje não. Hoje ele tem uma conotação comercial, né? O que é, né? Inclusive, existe ainda essa referência dentro da igreja e tal, mas o vinho muda a percepção. Você pegar outro exemplo disso, você pega o cogumelo, que a galera fala o chá de cogumelo, doidão. Aqui ele tem essa conotação. Na América Central, pelos índios de lá, né? Se não salvo engano, é religioso o uso do cogumelo, não é? Sim, também. Temos ali uma tradição que faz o uso do cogumelo. Então, diversas substâncias naturais, plantas, América né? do Norte, o peyote. Isso. Aqui na América do Sul a gente tem a ayahuasca, a gente tem o achuma, temos aí o rapel, o uso do tabaco também. E os princípios ativos, né? A química, né? O princípio ativo que envolve essas substâncias, eles são ali, né? Entre o LSD, o MDMA, né? Que são esses princípios ativos que atuam ali, né? Sim, são substâncias similares, né? A gente tem Similares. vários tipos de Sim. substâncias, porque cada uma trabalha, né? Cada alcaloide dessa substância, quando eles são isolados, se entende o que eles fazem no cérebro, no corpo, né? Quais são os efeitos também. E aí a gente vai
vendo a ciência, estudando isso e desenvolvendo cada vez mais uma ampla percepção sobre as substâncias e como elas interagem com o uso do ser humano, né? Esses tipos de plantas, substâncias químicas também, enfim, o álcool também, enfim, outras todas, né? E o ayahuasca, eu acredito que ele continua preservado justamente por essa questão, né? Que eles geram, assim, né? A pessoa, ela pode ali fazer a limpeza, que é vomitar, né? Colocar pra fora. Então isso aí preserva ele, de certa forma, né? Porque não é um processo prazeroso, igual o álcool, ou, por exemplo, o cogumelo, né? Que não tem uma reação, né? Pode ter uma reação ali que traz muito aprendizado, mas que, né, não é muito fácil passar por ela, né? Sim, às vezes é uma experiência mais intensa, mais profunda, né? A pessoa dá um mergulho. Depende muito, né? O que eu sempre falo, depende muito também da dosagem, do tipo de ayahuasca que está sendo servido. É ir num lugar que tem responsabilidade, né, Vitor? Isso, com alguém que tem experiência, né? É importante, porque hoje tem muita pessoa que inicia, né? A consagração da ayahuasca no aspecto de conhece, vivencia algumas vezes e já pensa que é simples assim fazer para outras pessoas servir, não é brincadeira, né? O que eu falo assim, toda substância ela afeta a gente de alguma forma. Temos aí o lado bom, né, e o lado ruim. Eu penso assim, isso é a minha visão. Sim. Todas elas têm o seu lado bom e o seu lado ruim. O que separa então, o veneno do remédio, né? É a dose, né? Sempre. Então essa é a ideia, né? Quando a gente pensa nessa questão de utilizar substâncias, nós sabemos que o ser humano já usa há bastante tempo, há muito tempo, substâncias que alteram a sua consciência, sua percepção, enfim, a gente pode dar vários nomes para isso também, né? Inclusive não só os seres humanos, os gatos, por exemplo, né? Representados pela Trinity, que ali está acolhida, né? Trinity ali deitadinha. Né? Deitadinha. Então, tipo, eles também, uma vez eu vi, é uma planta que eles comem. Então, tipo, mudar a percepção é um presente do planeta para a humanidade. Faz parte, né, cara? Eu acredito muito que o planeta é um corpo vivo que tem uma consciência. Então, ele nos dá essas ferramentas, essas plantas, essas medicinas pra gente poder pensar diferente, perceber as coisas de forma diferente. Cabe a nós usar de uma forma legal, usar de uma forma nóia, né, velho? Sim. Aí vai ser da pessoa. Vai ser da pessoa. E eu penso, cada substância, ela por si só é só uma substância. E como você faz, como você utiliza e pra quê, aí você que vai ver como que é aquilo. E tanto nos efeitos bons e tanto nos efeitos colaterais negativos, né? A pessoa vai ter que perceber o que aquilo traz pra ela, né? Então, nem tudo que existe pode ser bom pra mim ou pra você, mas pode ser bom pro outro, ali uma outra coisa que você diferencia como não legal pra você. Então a gente tem que perceber isso, como que a gente lida com isso, né? Principalmente no quê? No âmbito de uma sociedade. De consumo, uma sociedade de consumo, né? Você vai lá tomar ayahuasca, vai participar de um ritual, precisa ter um lugar, precisa a substância vir, precisa manter aquele lugar, a pessoa que vai servir, ela precisa também ali, então, tipo, é super natural também, né, a pessoa pagar pra participar, né, tem gente que faz por caridade, coisa e tal. No seu caso, o que eu acho muito legal é que isso é bem claro, né, cara, é um trabalho que você presta e pelo qual você cobra e tá tudo bem. Sim, tá tudo bem, né? Primeiro que não é uma exploração. Não. É um valor acessível pras pessoas. Tipo, né? Não vai chegar lá e ver você fantasiar de índiozinho, tá ligado? Sim, tipo, sim. com roupinha de coisa. Você vai chegar lá, você vai estar lá com teu coturninho, tá, né? A camiseta preta, de boaça e tal. Normal. Então, dentro dessa questão, eu acho que existe uma coisa que deixa até cômico, velho, sabe? Tipo, você vê às vezes na internet aqueles trabalhos, pessoa com asa e pai, tipo, sabe? Vestido de índio, tipo, igual nós estávamos escolhendo essas imagens, né? Vou colocar aqui, aquele índiozão branco, daquele jeito vestido de índio, entendeu? Com cocar, como é que é essa questão, como é que é esse linear tão, né, sensível aí da apropriação cultural e até quando que isso é contemporâneo, né, e apresentado para nossa sociedade? Cara, assim, eu jamais, como pessoa, aqui, né, nesse contexto contemporâneo, de uma cultura que não é indígena, eu poderia falar pelas visões indígenas, né? Trazer algo assim. Mas eu, como Vitor, aqui sendo descendente de italiano, de português, né? Eu trago uma percepção de que é muito importante a gente preservar a cultura indígena sem banalizar ela. Sim. Então, assim, eu não vejo problema e mal nas pessoas usarem a ayahuasca, por exemplo, que vem dos indígenas. Mas eu acho que tem que tomar muito cuidado com o quê? Se apropriar de uma cultura que não é sua, né, num aspecto, por mais que hoje a gente tenha os indígenas chegando na cidade, trazendo a cultura deles, os conhecimentos, a ancestralidade deles, né, mas ao mesmo tempo a gente tem um respeito
pelo que não é nosso, né? Sim. E preservar aquilo, cuidar daquilo. Cara, então eu adoro ver um pajé com cocar, cara, é lindo. Sim, mas desde que ele realmente seja, desde né? que ele realmente seja um pajé, né? Um pajé indígena. É lindo, é admirável. E é se belo, ele usar um né? celular e colocar uma bermuda da pena, não tem de problema tá tudo também, bem tá também, tudo bem né? também, né? A gente está tendo uma troca, né? Uma interligação cultural muito grande hoje, um resgate dessas culturas ancestrais aqui no nosso país, que ainda assim é pouco valorizado, Sim. mas que já está crescendo. Então, galera, é muito interessante essa questão do consagrar, porque ele envolve muito mais só que tomar o chá. A gente começou falando de tomar o chá e tal, chama mais atenção, mas isso envolve toda uma cena, né, cultural ali, né, Vitor? Existe informações, né, a começar por essa diversidade religiosa, aceitar isso, né? E existem também ali terapias, entendimentos da vida que acabam sendo compartilhados ali dentro daquele centro específico, né? Sim. Como que você pontua essas questões dentro da sua abordagem? Então, é importante, em primeiro lugar, o respeito. O respeito por aquilo que é ancestral. Eu falo, então a gente está usando uma substância, uma medicina, né? Podemos usar esse termo também, que não é nossa. Então a gente vai tentar se aproximar daquilo que é a essência disso e trazer para as pessoas uma consciência sobre aquilo. Por que nós estamos fazendo aquilo ali? Qual o objetivo daquilo? E eu, no meu caso, dentro da condução que eu faço, a gente não traz uma conotação religiosa. A gente abrange, né, a espiritualidade como um todo, as pessoas e as crenças delas também, mas a gente não coloca ali uma conotação religiosa. Então é um uso seguro da ayahuasca. Por isso que a gente fala, consagrar, que é ritualístico. Então a gente vai se encontrar, né? Vamos trazer aquele trabalho ali para as pessoas poderem participar de forma segura e acessar o que tiver que acessar, com um grupo também de suporte, de apoio, cuidando dessas pessoas a todo tempo para que a experiência seja legal, para que a experiência seja boa, para que a pessoa saia dali melhor do que ela chegou. E um ponto que é muito importante dentro desse trabalho, né, com a ayahuasca é a questão da música, né, Vitor? Ela norteia muitos pensamentos, né? Com certeza. Então, como que são, assim, como você resume a abordagem musical? Você, como inclusive autor de músicas, né, no segmento, qual que é a abordagem dessas músicas? O que essas músicas falam? Tanto numa questão de ao vivo, quanto numa questão da galera que põe uma playlist ali. São músicas de elevação. Eu queria que você explicasse melhor qual que é a pegada desse som, meu irmão. Então, se a gente pensar nas cerimônias dos povos nativos, muitas delas têm os cantos para conduzir a energia daquela cerimônia com a substância da ayahuasca. Então, todos eles têm que sempre ter um propósito. Eles não são usados de forma aleatória. Aí, é importante que quando a gente vai pegar essa essência, só é feito, a magia acontece no aqui e no agora, só é feito de forma orgânica. Então os povos indígenas, os povos antigos, assim como nas religiões como Santo Daime, União do Vegetal, o ritual ali ele acontece de forma totalmente orgânica, ele tem uma estrutura, né? Seja ele um ritual indígena ou não, ele tem uma estrutura que vai direcionar as pessoas, e aí entra também a música nisso, porque a música ela vai abrindo o caminho, ela vai mostrando a direção para as pessoas que estão vivenciando aquilo. Por meio das letras, né? Por meio das letras, dos cantos, da energia no qual aquela música é entoada, né? Então tem músicas mais animadas, tem músicas mais calmas, tem músicas mais introspectivas, canções, né? Vamos dizer assim. Então a gente vai procurar estruturar isso dentro de um contexto, como eu falei, que seja aproximado ao original. E aí, no caso, inspirado, a gente tem né, que ter, inspirado e fundamentado. Eu acho que é Sim. muito importante você saber o que você está fazendo ali. Não adianta eu pegar um canto na internet, como hoje tem muitos, e achar que eu só vou cantar isso e tá tudo bem ali, que as pessoas não tá bem. Eu tenho que saber o porquê eu tô fazendo aquilo. Então o legal é aprender com quem realmente disso, com quem realmente sabe disso, como um aprendiz, igual um estudante do primeiro ano de medicina aprender depois com um cirurgião lá na frente para poder operar uma pessoa. Não tem como você pular uma etapa, senão você bagunça. E aí essa questão, para terminar, quando a gente pensa em um trabalho com ayahuasca que vai ser usado uma caixa de som, né, é uma forma na qual se adaptou para fazer uma ritualística, porque a ritualística nada mais é do que uma dramatização de algo para que aquilo tenha um mesmo resultado. Então eu aprendi com um mestre nativo que
toda tecnologia espiritual, toda planta de poder como a ayahuasca, a gente considera ela como uma planta de poder, elas produzem os mesmos resultados, né? A experiência pode ser diferente com a pessoa, mas ela produz os mesmos resultados. E por se tratar de uma substância que tem seus alcaloides psicoativos, que vão alterar a consciência. Então, se uma pessoa usou, ela descobriu como aquilo funciona e ela vai saber que aquilo sempre vai meio que fazer o mesmo caminho. Aí a música entra nisso. Alterando a consciência, norteada aí pelos ensinamentos religiosos, né? Que são todos baseados aí na paz, no amor, né? Na diversidade. Porque a religião, né? A conotação de todas as religiões, mais ou menos nessa base. E é muito interessante também que muitas pessoas às vezes falam assim, mas tem o ayahuasca e tem o chá do santo daime, não, a substância é a mesma, o que muda é o tipo do ritual, né? O daime, ele é judaico-cristão, né? As influências. O daime, ele traz um pouco da matriz africana. Mas é a mesma também. Substância. Sim. Na verdade, assim, a gente tem aqui no Brasil, reconhecida como ayahuasca, jagube e chacrona. São duas plantas. Isso, são duas plantas, jagube e chacrona. Das quais fermenta para obter o ayahuasca. Faz um trabalho ali, um feitio, um preparo para poder obter a bebida ayahuasca. Só que em outras culturas e tradições de outros povos, nem sempre a ayahuasca, nem sempre ela vai ser essa mesma ayahuasca, só com jagube e chacrona. Muitas vezes ela pode ser acrescentada a outras plantas, ou outras plantas acrescentadas a ela, ou só o jagube com outras plantas, enfim. Então temos aí isso. Só que o popular hoje, né, como a gente conhece, essa receita padrão é o jagube e a chacrona, que tem os seus princípios ativos, independente de ser no santo daime, de ser na união do vegetal ou de ser com os povos indígenas. Nós vamos ter aí nessas duas plantas sempre os mesmos princípios ativos. Então a bebida em si, a única coisa que muda é a ritualística, a forma de preparo e muitas vezes as quantidades, o que a gente também chama de apuração da bebida, para alguns povos, grupos diferentes, vamos dizer assim. E varia também, né? Um fermentado, né? Varia ali do tempo que a planta foi colhida e tal. Deve ter várias questões envolvidas no preparo da bebida. Às vezes o transporte, né? Tudo isso influencia um pouco ali no que ela vai proporcionar para a pessoa, né? Mas o estado psicológico da pessoa define muito isso, né, Vitor? Com certeza, né? Como que ela vai reagir à substância. Sim. É importante a pessoa, eu falo assim, para qualquer substância, é importante a pessoa estar segura do que ela está fazendo. Porque senão pode desencadear um processo de ansiedade, um processo de crise de pânico, enfim, a pessoa não entender aí a pessoa não entender aquele efeito da substância no corpo dela, as reações psicológicas que ela também vai ter ali, e ficar meio deslocada, perdida e sem saber o que fazer, né? Então aí a pessoa pode entrar no que a gente chama de surto psicótico. Sim. Isso pode acontecer. E é interessante que tudo isso aí que você falou agora, ele se resume, né, dentro das terminologias utilizadas aí pela galera que participa, né? É ouvir o chamado, né? Que se diz, né? Esse é o chamado, né? Quando você se sente pronto, né? Você sente que tem uma necessidade, você precisa dar uma guinada, precisa viver uma experiência nova, procura um centro sério, procura um centro que tem experiência, né? Se informe bem para ir, né? E sentindo que tem vontade de ir, vá. É liberado, super... existem, né, os centros sérios, eles vão garantir que ele vai fazer uma entrevista, vai garantir que você é uma pessoa que pode aí, né, consagrar essa substância, né, Vitor? Sim. Eu acho que ela é uma bebida, uma substância regulamentada no nosso país. Sim. Então ela não é totalmente legalizada porque o comércio dela é, de certa forma, proibido. Uhum. Então ela é utilizada de forma respeitosa dentro de um contexto religioso. É para isso que ela foi liberada, de certa forma, né? E aí é importante saber quem é aquela pessoa que está fazendo, porque hoje, juridicamente, aqui num país como o Brasil, qualquer pessoa pode fazer compartilhar o uso da ayahuasca e receber outras pessoas, porque juridicamente isso é legal no nosso país. Então, assim como uma pessoa pode abrir uma igreja de qualquer tipo que seja, um centro espírita, alguma coisa, assim também é com a ayahuasca. Então é importante saber com quem você está indo tomar ayahuasca, quem é aquela pessoa, né, e a experiência dela. Como seres humanos, meu amigo, todo mundo, eu falar pra você, enquanto nós estamos aqui nessa terra, aqui não tem jeito. As pessoas são imperfeitas. Mas é importante que você procure uma pessoa que saiba conduzir isso, que saiba direcionar para a pessoa ter uma experiência segura.
E, ô Vitor, dentro disso, né, existe toda essa busca aí terapêutica também, essa abordagem terapêutica. E dentro dessa busca você acabou, né, desenvolvendo aí outras abordagens, buscando dentro dos conhecimentos dos povos nativos terapias, né, fazendo uma releitura delas e trazendo para nossa sociedade. Eu inclusive tive a oportunidade, né, de fazer um vídeo para você aí pela Gerais Vídeos, né, registrando esse curso que você oferece, né, para as pessoas aprenderem essas terapias indígenas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, tipo, não envolve uma substância, né? É uma terapia e tal. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses exercícios, essas terapias. É assim, né? Na verdade, eu dei risada aqui, porque assim, não é terapia indígena, né? É basicamente conhecimentos que a gente pode utilizar para o nosso dia a dia. São terapias, então, baseadas nos conhecimentos indígenas. Porque assim, indígena ele não faz terapia como a gente, ele tem tratamentos, né? Vamos dizer assim. Isso. Então, quando a gente pega conhecimentos que vêm dos indígenas, a gente tem que entender esses fundamentos que podem ser compartilhados com outras pessoas que estão em busca de um autoconhecimento, de uma conexão espiritual, de transformação pessoal, enfim. E aí a gente pega esses saberes e vamos poder utilizar eles de uma forma mais concreta. Por quê? Porque hoje a gente tá num momento, né? Eu acredito muito, cara. Eu acredito muito que acabou esse negócio de guru, de mestre, sabe? De a gente ter que buscar alguém pra ter aquela super pessoa como um pedestal na nossa vida. Acabou, cara. Acabou. O crepúsculo dos ídolos. Acabou, sabe? A gente tá acessando muita informação por conta da tecnologia e do atual momento que nós vivemos. E aí, com isso, quando a gente pensa nesses povos antigos, nesses povos nativos, indígenas, originários, a gente pode aprender muito com eles para enriquecer a nossa visão de vida. E aí por isso que eu falo, de certa forma, buscar conhecimentos pode até ser considerado já uma terapia, né? Mas é diferente de uma terapia de consultório, de uma terapia clínica. Sim, não é né? empírica. Então, né? Isso. Então a gente vai pensar, por exemplo... Tem uma conotação mais holística. Isso. Holístico, né? Que é a gente tratar um todo, né? Sim. Então, esse autoconhecimento, né? Então eu promovo retiros e vivências para as pessoas com o uso e sem o uso da ayahuasca. Sim. Com conhecimentos que eu posso transmitir, que eu recebi também, buscando na fonte, buscando com pessoas de segurança, que muitas delas são indígenas, e trazendo isso para as pessoas, compartilhando, semeando esses conhecimentos para que elas possam utilizar de forma concreta. Porque não adianta nada, cara, a pessoa ir lá e tomar ayahuasca, passar por um processo e voltar para a vida dela sem entender o impacto daquilo na sociedade, na vida dela, ter responsabilidade social, familiar, ir, né? espiritual. É isso, ter responsabilidade. Então, quando a gente busca isso e traz para as pessoas, é como uma forma de oferecer um conhecimento que ela pode acessar, né, dessa fonte ancestral. Então, nós vamos estar, vamos dizer assim, não traduzindo isso como uma terapia, mas vamos estar partilhando de ferramentas, conhecimentos que ela pode fazer o uso na vida dela, né? De forma boa, positiva. E nisso a música ela entra muito forte, né, Vitor? Inclusive você tá bastante inclinado, né, à questão de compartilhar esses conhecimentos que você tem, né? Tocando os instrumentos, né? Que são um portal aí, né? A música, né? Sem música dá um erro, né, velho? Então, tipo... Não faria sentido nenhum. Não tem sentido nenhum a vida sem música. Então, nesse contexto aí, tipo... O que você pretende compartilhar com as pessoas aí nesse curso que você vai oferecer em breve? Então, a gente tem, assim... O poder da música é muito grande, né? A influência da música nas nossas vidas. Então é muito difícil se você for perguntar pra uma pessoa ela não gostar de música. Todo mundo gosta de dançar, todo mundo gosta de cantar. Às vezes as pessoas têm vergonha de cantar. Essa pessoa que não gosta de música tem problema. Tem que alguma coisa errada tem. Então a gente busca conhecimentos também musicais, o uso de diversos instrumentos que a gente pode encontrar aí no mundo todo para ser, vamos dizer assim, alocados aqui no uso terapêutico e também espiritual, com o intuito de tratar as pessoas, não que você esteja necessariamente tendo que fazer um tratamento personalizado, mas tratar as pessoas com sonoridades, coisas naturais, que muitas vezes muitos instrumentos antigos eram para imitar som de animais, por exemplo, sons de animais. Então é importante a gente resgatar esses saberes,
e entender o poder da música como uma terapia na gente, né? No nosso corpo, na nossa mente, nas nossas emoções. Então, às vezes a pessoa tá pra baixo, ela vai lá, escuta uma música, dança, cara, ela fica bem. Às vezes a pessoa pega um violão pra cantar, ela põe pra fora a dor dela. Então ela se expressa. A gente pega os grandes artistas, né? A gente é fã de Raulzito aí, né? Se a gente pega um cara assim desse, pô, o cara tinha que ter inspiração, velho. Tinha que ter inspiração. Sim. Então ele se baseava no que ele sabia, nos recursos que ele tinha. E fez letras, pô... Pra mim é um dos mais foda aqui, né, do nosso país, foda pra caralho. Da história da música que eu conheço do rock, pô, o cara é genial. E aí é isso que eu penso em fazer com a música, eu penso em trazer conhecimentos para as pessoas, para que elas possam usar isso também no dia a dia delas e também para incrementar em outras práticas, atividades que elas realizam. E só para entender, esse curso ele já é voltado, ele vai ser voltado para alguém que tem o interesse de estar, né, ministrando esse tipo de atividade, ou é para qualquer pessoa que realmente quer aprender um instrumento, né, que é até mais simples de tocar, né, os instrumentos indígenas, né, salvo flauta e tal, mas tomando por base o batuque, que é muito presente, né, na música indígena, percussão, né? Sim. Para quem que é esse curso? Então, na verdade, o curso de Sound Healing ele é para todas as pessoas, né? A gente chama isso de terapia do som ou poder de cura através do som. É pra gente aprender a ressignificar a nossa conexão com a música, com o som. A gente poder olhar para isso de outra forma, ver que todos os sons eles têm seu poder. Então eu venho da música desde os 10 anos de idade com a bateria. Eu aprendi a tocar bateria, toco desde sempre, tive bandas, já toquei, gosto de rock, né? Meu negócio é o rock. E aí hoje, com esses instrumentos que eu só entrei nessa abordagem também, fui buscar isso por causa da ayahuasca, foi a ayahuasca que me despertou isso, já é uma visão diferenciada do convencional. Então é a gente propor experiências diferentes que as pessoas possam ter através do uso do som como uma terapia. E pode ser para a pessoa, para o autoconhecimento, para a autovivência dela, como pode ser para ela compartilhar isso também de forma profissional, incrementar, como eu falei, em outras atividades, eventos, meditação, professores que podem ensinar crianças a tocar certos instrumentos, aprender, né, o professor também aprender, professor ali, entender o porquê e interagir com crianças de várias formas, assim, usando certos instrumentos. Enfim, então a gente tem inúmeras formas, e numa cerimônia de ayahuasca também, a gente tem inúmeras formas de utilizar a música nesse contexto, né? Seja ele terapêutico, social, educativo, espiritual, e o poder mesmo desses sons resgatar a sua essência através da experiência sonora que a pessoa pode ter ali, seja com ela mesma, ouvindo aquele som, se atentando a algo que muitas vezes a gente esquece, né? O simples, cara. Então, você pega um som desse aqui, né? Umas sementes assim, olha só que coisa simples, né? E ele pode remeter a gente a várias coisas, som de água, né? De chuva, enfim. Você pode fazer várias coisas com um instrumento desse aqui. Tranquiliza, né? Tranquilizar, acalmar. E, ô Vitor, pro pessoal aí que acompanhou a gente até, né? Chegando ao final aqui, seus contatos, meu amigo, como que o pessoal pode entrar em contato ali em Poços de Caldas? Você tá com um lugar bacana lá, fácil acesso? Sim, um lugar de fácil acesso, ali um sítio que fica bem próximo ao centro da cidade, né? Não dá nem 15 minutos ali de distância de carro, então não temos a estrada de terra, só a pessoa chegar lá, tá na frente da rodovia, entrou ali no sítio, já tem um estacionamento, então um lugar que foi cedido gentilmente pra gente, e claro, ali tendo uma troca também, né? Não é nosso, não é próprio esse lugar. É de graça, não presta. Não é de graça, né? Mas cedido por uma pessoa que nem conhece a ayahuasca, né? Mas que confia nesse trabalho também, sabe que muitas pessoas vão lá e saem melhores. E esse trabalho ali, ele tá, né, no alto das montanhas. Ele é um sítio no alto das montanhas, né? Poços de Caldas, montanhas. Então, a gente tem já muita natureza ao redor desse local. E de fácil acesso, né? Pertinho ali da rodoviária. @ Serpente da Cura. Né? Então, a Serpente da Cura é o nosso trabalho. É a força que a gente tem ali para trazer esses conhecimentos ancestrais. Ela vem como, de uma certa forma, uma instituição hoje, porque não tem como, né, você dentro da legalidade tirar isso. Sim. Mas, acima de tudo, é um lugar de acolhimento para as pessoas, um lugar que elas podem chegar, vivenciar certas coisas de forma acessível também e bem estruturada, com um trabalho aí que a gente vem desenvolvendo aí com muitos anos, né? É isso aí, galera. No podcast de hoje nós falamos aí sobre o ayahuasca, suas diferentes formas de uso, né? A diversidade religiosa que isso envolve. Recebi aqui o meu amigo Vitor Alencar, que tá lá em Poços.
@serpente da cura. E é isso, Vitor. Você pode voltar outras vezes. A gente pode falar sobre o rapé, a gente pode falar sobre diversas outras abordagens dentro desse contexto do xamanismo, porque o nosso podcast aqui, né, ele tem uma abordagem jornalística, né, mais imparcial. A gente quer dar espaço para a diversidade religiosa mesmo, mostrar que existem diversas religiões e que elas sim podem se dar bem. Sim. E é um prazer recebê-lo aqui, meu amigo. Muito obrigado. Eu que agradeço, meu amigo. E é isso. A gente se vê aí numa próxima. Vamos fazer outros com certeza. Vamos, demorou. Valeu.